Senhor presidente, caros colegas, o que nos traz novamente nesta tribuna é a discussão do projeto de lei 253 de 2017, que altera duas leis, a Lei 13.457 de 2009, que dispõe sobre o processo tributário administrativo decorrente de lançamento de ofício, e também a Lei 13.296 de 2008, que estabelece tratamento tributário do IPVA e coloca também um programa de parcelamento de débitos, o famoso PPD. Esse projeto de lei, e por isso nos manifestamos, em princípio, contrários a ele, porque apresentamos algumas emendas, a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou algumas emendas para tentar melhorar aí a redação, melhorar as condições e essas modificações que estão sendo propostas. E, afinal, eu falarei sobre essas emendas. Então, ele apresenta vários dispositivos que modificam o sistema legal tributário paulista, e ele introduz as seguintes mudanças. Primeiro, altera o processo administrativo tributário decorrente de lançamento de ofício, introduzindo diversas modificações no processo administrativo do TIT, que é o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Ele também traz algumas alterações no tratamento tributário do IPVA, que é o Imposto de Propriedade de Veículos Automotores, ampliando as possibilidades de isenção desse imposto do IPVA para as pessoas com deficiência. Isso é um fato positivo do projeto. Institui também um novo parcelamento de débitos para 2017, que será válido para o IPVA, para o ITCMD, para taxas, multas e saldos remanescentes de parcelamentos anteriores. Vamos agora alterar, fazer algumas considerações sobre essas alterações. Na questão do processo administrativo tributário, uma das modificações é que há um aumento de 5.000 UFESPs, que seriam R$ 125.350 em 2017, para 35.000 UFESPs, que dá um total, um montante de R$ 877.450, os débitos fiscais em que poderá haver recurso de ofício para o delegado tributário ou para o Tribunal de Impostos e Taxas. Então, há um aumento aí dos valores para que as pessoas possam ingressar com recurso de ofício. Também cria a possibilidade de uma súmula vinculante, que ela se dará a partir da publicação da decisão, devendo ser acolhida não mais por 3/4 dos juízes do tribunal, mas sim por 2/3 dos juízes do tribunal da Câmara Superior. Outra modificação é que o presidente do TIT deverá convocar ao menos uma sessão por ano para julgamento de propostas de súmulas, desde que existam propostas apresentadas para novas súmulas neste período. Também cria, nessas sessões, não mais a presença de 12 juízes da Câmara Superior e 3 juízes das câmaras julgadoras, mas com um aumento de juízes para 3/4 do número total dos juízes que integram essas câmaras julgadoras. Não apenas... Obrigada. O juiz do tribunal, mas também o representante fiscal farão jus a uma ajuda de custo mensal.
E essa ajuda de custo mensal ela passa de R$ 3.537 para R$ 5.014. O representante fiscal também deverá se manifestar por determinação do delegado tributário de julgamento na Câmara do Tribunal ou promovida pela representação fiscal. Estabelece também, e é muito importante isso, a manifestação obrigatória em 360 dias para processos administrativos tributários que dependam exclusivamente da Secretaria da Fazenda. Aqueles processos que ficavam lá na gaveta, ou aqueles processos né, ao fulano, ao ciclano, ao... Então, tem agora um interregno de 360 dias para que esses processos sejam liberados por ato do secretário da Fazenda. Enfim, esse projeto de lei ele tem várias modificações na questão do IPVA, da isenção do IPVA para pessoas com deficiência, estabelece várias situações, ampliando a deficiência para deficiência visual, para deficiência mental severa, para deficiência profunda, para autista. Então, amplia o leque de pessoas que podem conseguir a isenção. Também estabelece critérios e faixas de preço para essa isenção, preço do veículo. Cria a figura de um curador para aquisição do veículo quando a pessoa deficiente estiver interditada. Óbvio, uma pessoa autista que tenha uma interdição em caráter definitivo, que não tem condição de dirigir, ela vai poder adquirir um carro com a isenção do IPVA, porém, ela com certeza não vai poder dirigir. Então, há também aqui a constituição de um curador para que faça essa função. Também estabelece um PPD que prevê redução de multas, redução de juros incidentes sobre o tributo, sobre multas punitivas. Também estabelece... Bom, continuando então a nossa análise sobre esse PL 253, nós estávamos exatamente colocando da necessidade de algumas emendas que foram apresentadas pela bancada do Partido dos Trabalhadores, emendas essas que visam melhorar as condições deste projeto de lei. E aí a gente conclui, em relação a esse projeto de lei, que essas medidas que propõe esse PL alteram, então, aí o funcionamento do tribunal, mas ele amplia gastos através dessas ajudas de custo, que passam de R$ 3.500 para R$ 5.000 e poucos para cada juiz que participar aí do julgamento dessas câmaras especiais. E também aumenta por conta da criação, né, de uma nova categoria, que é a categoria do representante fiscal. Nós entendemos que há necessidade de se examinar as nossas emendas para que nós tenhamos condições de melhorando o projeto de lei, a bancada do Partido dos Trabalhadores se posicionar favoravelmente ao projeto. Caso contrário, em não havendo aceitação das emendas propostas, a tendência do Partido dos Trabalhadores é votar contrariamente a esse projeto de lei. E também uma consideração importante, que nós até avaliamos positivamente, é a questão da isenção das pessoas com deficiência, né, para aumentando não só para a deficiência física, mas também para outras categorias, para outras situações de pessoas que tenham outro tipo de deficiência, que amplia o conceito de deficiência e busca sintonizar a legislação desses tributos com a legislação já existente do ICMS. Finalmente, esse parcelamento proposto
ele copia, quase que copia e cola, o PPD de 2015. Ele só amplia, ele só reduz o prazo do pagamento parcelado, que antes era de 24 meses e agora passa a ser 18 meses. Então, esse novo programa de parcelamento de débitos mantém pouca transparência quanto aos recursos que serão efetivamente arrecadados pelo Estado, bem como qual será a cota-parte destinada aos municípios. E nós sabemos muito bem que o IPVA é um tributo que os municípios aguardam ansiosamente, porque ele compõe os recursos tão importantes para que as nossas prefeituras consigam sobreviver nessa situação tão difícil que nós estamos vivendo aí com os nossos quase 6 mil municípios no Brasil. Aí a bancada do Partido dos Trabalhadores apresentou 13 emendas. As emendas apresentadas pela nossa bancada buscam ampliar a transparência do PPD de 2017, aumentar o número de parcelas permitidas nesta negociação, não diminuindo, mas aumentando, reduzindo os valores de ajuda de custo para esses juízes do Tribunal de Impostos e Taxas. Também propomos ampliar o número de membros da Câmara Superior do Tribunal de Impostos e Taxas, bem como ampliar o número de câmaras julgadoras e o número de membros das mesmas, ampliando de 3 para 6 meses o pagamento parcelado do IPVA. Todos nós sabemos que no início do ano a gente tem uma série de compromissos que temos que honrar. E o IPVA, vindo em 3 parcelas tão somente, para muita gente dificulta e as pessoas não conseguem pagar e acaba virando uma bola de neve esse IPVA. Então, a nossa proposta é que a gente possa ampliar o número de parcelas para o pagamento parcelado do IPVA. Entre outras questões que a gente coloca aí nesse projeto de lei como sendo importantes e demonstra que nós podemos, inclusive, discutir favoravelmente, desde que essas 13 emendas sejam colocadas no bojo do projeto de lei 253 de 2017. Então, para finalizar, eu quero demonstrar uma certa resistência da nossa bancada em relação a esse projeto de lei, porém, há a possibilidade de que a gente construa alternativas, como temos construído, deputado Campos Machado, em outros projetos de lei, onde a gente negocia e coloca aí o que é possível de ser ampliado, o que é possível de ser melhorado, né, o que é possível para que haja uma composição na perspectiva de melhorar para o contribuinte, na perspectiva de melhorar para o Estado, na perspectiva de melhorar para aqueles que são os consumidores finais dessa legislação que nós estamos discutindo, debatendo nesta Casa de Leis. Então, é um pouco isso que nós queremos considerar em relação a esse projeto de lei e abrir aí a possibilidade do diálogo para que a gente possa melhorar a redação, melhorar algumas questões de transparência, de ampliação de prazo, de melhoria de conceitos, de diminuição de valores, porque se o Estado se coloca numa posição de tanta dificuldade financeira, inclusive para não permitir que se coloque a PEC 05 para votação nesta casa, agora traz aqui um projeto do governador ampliando, e a gente sabe, né, como é que as denúncias de corrupção rolam solto em relação a esses tribunais. Então, se não tem dinheiro para aprovar a PEC 05, por que tem dinheiro para ampliar custos aqui com relação aos juízes que vão julgar nessas câmaras julgadoras? 2 pesos e 2 medidas, né, deputado Campos Machado? A gente entende que tem que ser
um peso e uma medida só, igual para todo mundo. Bom, então, era isso. Muito obrigada.